Em um mundo em constante transformação, onde cada dia traz novos desafios e oportunidades, surge o jornalismo como uma espécie de combustível para potencializar e manter acesa a chama da democracia no Brasil. Mas o jornalismo não tem só a missão de informar. A imprensa tem o poder de inspirar pessoas, fazer cobranças, mas estar frequentemente na busca pela democracia. Quem ouve este som, conhecido pelos brasileiros, talvez não saiba o quanto foi difícil conseguirmos o Estado Democrático de Direito e como segue um desafio a realização de cada pleito em todos os estados da federação. Nos últimos tempos, a violência política tem se intensificado no Brasil e no mundo, e o episódio da cadeirada contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, é um exemplo alarmante desse cenário. Durante um evento de campanha, Marçal foi agredido fisicamente por um adversário, refletindo como as disputas eleitorais se tornaram um campo de confronto físico em vez de um debate democrático saudável. Esse tipo de violência não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, a polarização política, alimentada por figuras como Donald Trump e Kamala Harris, resultou em vários episódios de violência. Além disso, o Brasil também vivenciou o atentado à faca contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro em 2018. Um episódio que aumentou ainda mais a tensão política. Eu quero ver você responder. Como próstata. Eu quero ver, explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? Sim. E só as Forças Você Armadas, usa Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça pro povo? Este debate... Tudo aí, malufistas! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças! Eu vou interromper esse debate para receber dinheiro de creche! Ordem, você vai preso ano que vem! Volte no prefeito, 28! ordem, agora! Eu vou colocar na cadeia! Eu vou interromper esse debate! Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Esses incidentes revelam um ambiente de crescente intolerância, onde o debate e o respeito às instituições democráticas estão sendo substituídos pela agressão física e pela perseguição. Em um momento como este, a defesa da democracia passa não apenas pelas urnas, mas também pelo compromisso com a paz, o respeito e a liberdade de expressão. Imagine um cenário onde vozes silenciadas ganham força, onde histórias de injustiça ganham visibilidade e realidades são transformadas. Sim, é nesse papel de agente transformador que o jornalismo brilha. O jornalismo atua como um esteio da democracia, a serviço da nação, na busca de um país mais equitativo para todos. Olá pessoal, me chamo Bernardo Miller, sou repórter e jornalista da TV Cachoeira da Rede Novo Tempo, aqui de Cachoeira do Sul. Na minha visão, o jornalismo tem papel fundamental na democracia. Vamos voltar ao passado. A imprensa foi determinante para a retomada, primeiramente, do poder de escolha da população, poder do voto, diante de um período longo de ditadura militar. E isso prossegue até os dias de hoje. É importante a gente ressaltar e lutar por uma imprensa livre, uma imprensa que busca as informações corretas, a verificação de tudo que está acontecendo de interesse público, uma imprensa que tem opinião diante das situações que acontecem, no combate à fake news e principalmente uma imprensa imparcial. Não importa quem esteja no poder, lado A ou lado B, é importante a gente priorizar a imparcialidade.
dentro da minha carreira como jornalista, atuando há 10 anos na profissão, a partir ali do ano de 2014, ainda atuando nos bastidores, mas à frente na cobertura de eleições municipais e eleições nacionais, na escolha de presidente, governadores, enfim. É sempre importante a gente destacar a importância dessa festa da democracia, que é o momento da eleição, o momento do voto, um momento muito particular de cada pessoa, e o jornalismo ele se torna o papel fundamental, a busca por veículos de comunicação imparciais que trabalham isso de uma maneira correta, sempre é muito importante em um momento tão decisivo que define o futuro, por exemplo, de uma cidade pelos próximos 4 anos, também de um país pelos próximos 4 anos. Então, na minha visão, o jornalismo ele caminha junto com a democracia nessa busca por liberdade, tanto da imprensa como da população e do poder de escolha e de um serviço completo da imprensa nacional. Nas últimas eleições, a violência contra a imprensa se intensificou de maneira alarmante. Jornalistas que têm a missão de informar e fiscalizar foram agredidos verbalmente e xingados por políticos numa tentativa clara de intimidar a liberdade de expressão. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalha. Vocês fazem o jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, sem medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Esses ataques não são apenas ofensas pessoais, mas um ataque frontal à democracia. Quando a verdade é calada e a imprensa é silenciada, o direito do povo à informação transparente e imparcial fica comprometido. O que está em jogo não é só o futuro dos jornalistas, mas o próprio direito de cada cidadão de ser bem informado. Em tempos de polarização extrema, a coragem da imprensa em manter sua independência é um pilar da democracia. Defender a liberdade de expressão é defender o coração da nossa liberdade, e não podemos deixar que ela seja sufocada por ataques políticos. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil foi sacudido por um ataque sem precedentes às instituições democráticas. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos, depredados e atacados por manifestantes radicalizados. Foi um dia de caos e violência, mas também um dia em que o jornalismo teve um papel crucial, o de ser a linha de frente da verdade. Enquanto as ruas ferviam, jornalistas estavam lá, documentando os ataques, relatando os fatos em tempo real e garantindo que a história não fosse distorcida. Em meio ao tumulto, os profissionais da imprensa arriscaram sua segurança para levar à população as imagens e informações que mostravam a gravidade da situação. Eles foram testemunhas, mas também defensores da democracia, ao expor as ações daqueles que tentaram minar a legitimidade das eleições e da vontade popular. O papel do jornalismo foi fundamental para que o país entendesse a magnitude do que estava acontecendo. Sem a cobertura imparcial e rápida da imprensa, o Brasil poderia ter sido arrastado por narrativas manipuladas, por desinformação ou até por tentativas de justificar o ataque. Em momentos de crise, a mídia se torna a âncora da verdade, essencial para que a sociedade compreenda o que está em jogo. Além disso, foi a imprensa que mais uma vez destacou a resiliência das instituições democráticas, mostrando como as forças de segurança, a justiça e a população reagiram com firmeza diante da tentativa de desestabilização. O jornalismo não só documentou o evento, mas também ajudou a fortalecer a democracia, garantindo que a verdade prevalecesse, mesmo no meio do caos.
O 8 de janeiro foi um dia sombrio para o Brasil, mas também foi um momento em que o jornalismo demonstrou sua força como pilar da democracia. Em tempos de crise, a liberdade de imprensa é mais do que uma garantia constitucional. Ela é a base que nos permite, coletivamente, resistir e reconstruir. Hoje, as ruas estão tranquilas, mas não podemos nos esquecer do que acontece nos meses que antecedem as eleições. Por aqui se vive um turbilhão de ideias e também muitas discussões. Todo o país é mobilizado para que os brasileiros participem da grande festa da democracia. Mas o simples ato de votar não é tudo. O essencial vem depois: a cobrança, a participação da sociedade na busca de um país melhor. Participe, ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil. Tenha uma excelente noite e um feliz domingo de eleições. Muito obrigado. Quando se forma a Rede Nacional de Rádio e Televisão, já sabemos que estamos às vésperas de mais uma festa da democracia. Quem ocupa a cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral vem a público desejar um ótimo pleito. No dia das eleições, a expectativa é grande. Cidadãos de todo o país se dirigem às urnas para exercer o direito de votar, escolhendo seus representantes para os próximos anos. O processo é rápido, seguro e totalmente digital, com a urna eletrônica garantindo agilidade e transparência. Após o fechamento das urnas, começa a apuração. Os votos são contados em tempo real e rapidamente os resultados começam a surgir. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros. Em poucas horas, o Brasil já sabe quem são os vencedores. A apuração no Brasil é eficiente e confiável, refletindo de forma precisa a escolha de cada eleitor. A democracia, então, se renova e a voz do povo novamente se faz ouvir. Mas quem é a grande vencedora? Sim, a democracia. Mas a ansiedade toma conta e os eleitores querem realmente saber quem venceu as eleições. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o 3º mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. A mídia é essencial para a manutenção da democracia. Ajuda a formar os pontos de vista da sociedade, focando na liberdade de expressão, interação e conexão entre os usuários. Hoje, o número de celulares em uso supera o número de habitantes. Já são mais de 250 milhões no país, número maior que a população brasileira. Redes como Google e Face marcam fragmentação dos jornais pelos atrativos de marketing, método claro de interação entre as pessoas e maior alcance digital. Mídias são ferramentas principais para a democracia direta, onde o povo participa nas decisões diversas da sociedade. Portanto, a mídia é essencial para a manutenção da democracia. O jornalismo no Rio Grande do Sul sempre esteve ao lado da democracia, desempenhando papel fundamental em momentos decisivos da nossa história. Durante a Revolução Farroupilha, na década de 1830, a imprensa foi um importante campo de batalha para as ideias republicanas e separatistas. E mais tarde, durante a Revolução Federalista, o jornalismo continuou a ser uma ferramenta de resistência e luta política. Na Revolução Farroupilha, o jornal O Povo foi um dos principais veículos de comunicação a divulgar a causa dos farrapos, defendendo a autonomia do Rio Grande do Sul e a implantação de uma república. Publicado por líderes farrapos, O Povo foi mais do que um simples informativo. Ele foi uma poderosa arma política, ajudando a mobilizar a população e a consolidar a resistência contra o Império. Já durante a Revolução Federalista, o jornal A Federação teve um papel igualmente importante. A Federação se alinhou com os ideais republicanos e federalistas, defendendo uma maior autonomia para os estados e criticando as políticas centralizadoras do governo federal.
Durante o conflito, o jornal se tornou uma das vozes mais fortes dos federalistas, que lutavam contra o governo de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, e buscavam mais liberdade para as regiões do Brasil. Com uma linguagem combativa e direta, a federação não só informava sobre os rumos do conflito, mas também incentivava a resistência, a repressão e a opressão do governo central. O desenvolvimento histórico do Rio Grande do Sul e das mais variadas formas de governo que por aqui passaram, muito se deve ao jornalismo e também ao tradicionalismo que esteve alinhado a toda essa conduta. Por isso, viemos conversar com Marcele Lopes, ela que é tradicionalista há dezenas de anos, produtora cultural, e vai nos explicar um pouco de como o jornalismo e as formas de governo se confundem com a história do Rio Grande do Sul. Então, nós começamos com a parte da imprensa, do jornalismo, a partir de 1827, quando o Dom Pedro I extingue a censura no Brasil, no nosso Império Brasileiro, e aí surge em Porto Alegre o Diário de Porto Alegre, que é o primeiro jornal da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Posteriormente, durante a Revolução Farroupilha, surge o primeiro jornal Farroupilha, na qual ele traz as notícias dos farrapos, de suas revoltas, das capitais farroupilhas, e o Mensageiro é de 1835 até 1836. Posterior, vem o jornal mais conhecido do período da Revolução Farroupilha, que é o Jornal Povo, que ele inicia em Piratini, em setembro de 1838, até 6 de março de 1839, na casa de Luigi Rossetti. Com a mudança da capital farroupilha de Piratini para Caçapava, eles levam todos esses documentos para Caçapava por carretas. Daí surge uma das expressões conhecidas dentro do Estado, a República das Carretas. Eles transpunham de uma capital para outra, todos os documentos, toda a parte de imprensa escrita daquele momento. Enquanto caminhamos por aqui, refletimos sobre figuras marcantes que fizeram a história do Rio Grande do Sul, dentre as quais destaco Antônio Vicente da Fontoura, uma figura marcante na busca pela democracia e pela paz no Estado. Durante a Revolução Farroupilha, Fontoura foi um dos líderes republicanos que lutou pela busca da autonomia do Rio Grande do Sul na luta contra a centralização do Império. Fontoura nos demonstra que a busca por paz, igualdade e justiça é algo salutar na formação da identidade, não somente do povo gaúcho, mas de toda a democracia nacional. A sua contribuição não parou por aí. Fontoura foi uma das peças fundamentais em pôr fim à Revolução Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul. Enquanto caminhamos, lembramos que figuras como Fontoura são fundamentais, não somente na construção de nossa identidade ao longo da história, mas também a guiar o nosso futuro, um espelhamento em cada ação que foi realizada por figuras como ele, na busca de um país melhor. Antônio Vicente da Fontoura foi um jornalista gaúcho conhecido como Mensageiro da Paz, por ter atuado no Tratado de Paz de Ponte Verde em 1945. Para ele, o jornalismo era essencial, pois gerava um debate público e a democracia. Fatos esses que foram essenciais para a formação histórica e social do nosso estado do Rio Grande do Sul. Antônio Vicente da Fontoura é uma das figuras mais emblemáticas da história de Cachoeira do Sul. Eu diria até que da história do Rio Grande do Sul. E a política que acabou levando o Antônio Vicente ao conhecimento geral do próprio estado e ao protagonismo como ministro da Fazenda da República Farroupilha, quando ela foi instituída durante a Revolução Farroupilha. E entrou para a história como aquele personagem que acabou costurando, tecendo todas as discussões e todos os convencimentos, inclusive indo à corte, ter com Dom Pedro II e os seus ministros, para que fosse selada a paz da Revolução Farroupilha, porque, como ele bem diz nesse diário,
que é uma publicação que se fez depois das cartas que ele enviou para a esposa Clarinda entre 1º de janeiro de 1844 a 22 de março de 1845. Por essas cartas escritas à mulher Clarinda, nós temos um claro painel de como estava a província do Rio Grande do Sul ao final da Revolução Farroupilha, que esta era uma causa perdida e uma causa que levaria à derrocada geral desta República Farroupilha. Então, com essa ideia, Antônio Vicente da Fontoura convenceu os seus pares a que fosse posto final a este estado de guerra, para que o Rio Grande do Sul, então, retornasse ao Império do Brasil e reconstituísse a sua vida, tentando progredir, tentando voltar a ser o estado, a província importante no país. O papel da imprensa sempre foi primordial para as discussões da sociedade, em qualquer nível. E isso já se percebe claramente em Cachoeira desde o primeiro jornal que aqui surgiu, que se chamava O Cachoeirense, de 1879. Também o entretenimento e muito principalmente a política. A política era debatida nos primeiros jornais de uma forma, se nós formos observar a imprensa de hoje, de uma forma muito mais, eu vou usar um termo antigo, mas é um termo que classifica bem, desabrida, agressiva. Os jornais de cunho político, e eram em grande parte, a maior parte das publicações tinham um cunho político, eles defendiam ferrenhamente as suas ideias, acusando frontalmente os seus opositores. Então, o papel da imprensa é fundamental para o exercício da democracia. Esses episódios da história do Rio Grande do Sul demonstram como o jornalismo sempre foi um defensor ferrenho, estando ao lado da sociedade nas mais variadas formas de governo. Seja nas páginas dos livros, seja nos jornais como o jornal O Povo e a Federação, ou até mesmo nos porões do Palácio Piratini quando Leonel Brizola liderou a campanha da legalidade. A imprensa gaúcha sempre teve um papel de destaque, quando o assunto era a liberdade de imprensa ou ainda a confirmação do Estado Democrático de Direito. Em 25 de agosto de 1961, o então presidente Jânio Quadros renuncia e seu vice João Goulart, conhecido como Jango, estava na China. No Brasil, uma ameaça de golpe surge e o ex-governador Leonel Brizola inicia um movimento para garantir que Jango assumisse a presidência. Da janela do Palácio Piratini, Brizola convocou a população para lutar pela democracia. E de 25 de agosto a 7 de setembro, a sede do governo gaúcho se tornou a sede da resistência, com políticos, jornalistas e militares ocupando seus espaços. De ameaça de bombardeios à formação de uma rádio, foi do subsolo do Piratini que Brizola proferiu seu famoso discurso denunciando o golpe. Foram nos porões do palácio, onde hoje é a Secretaria de Comunicação Social, que Brizola instalou uma rádio e criou a Rede da Legalidade para lutar contra o golpe através das ondas do rádio. Atenção, Rio Grande! Vai falar o governador Leonel Brizola na Rede da Legalidade. Nós conseguimos vencer naquele momento a resistência muito por causa da cadeia da legalidade, porque não era uma rádio, era uma cadeia. Ou seja, aqui tinha uma mistura de gente, e todo mundo vinha como voluntário. E vinha como voluntário com encantamento. Reunimos no palácio o armamento que dispunhamos. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos rodeados de jornalistas que teimam também em não se retirar, para que cada um tenha oportunidade de ser também um agente em defesa da legalidade. Em um mundo em constante transformação, onde a verdade é constantemente desafiada e as palavras podem ser armas de manipulação, o jornalismo se levanta como a última linha de frente na defesa da nossa democracia. Ele não apenas informa, ele revela, ele transforma a realidade da nossa população.
O jornalismo está sempre a serviço da nação, na busca da solidificação da nossa democracia. Porque a democracia sem jornalismo não é nada. E é por ele e junto dele que seguimos firmes na busca por um Brasil melhor, sendo o jornalismo um esteio da democracia a serviço da nação.